Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje gostaríamos de abordar como tema a ideia da reparação e refletir alguns dos seus aspectos. No livro O Céu e o Inferno, de Kardec, somos esclarecidos dos passos fundamentais para a nossa própria regeneração espiritual, que são o arrependimento, a expiação e a reparação. Essas são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e das suas consequências. E o que seria a reparação? O codificador nos afirma que a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal, e de que é por meio da reparação que o culpado poderá remir-se. E ao comentar sobre a ideia de reparação, Kardec vai falar o seguinte, abre aspas, a necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Entretanto, essa doutrina religião alguma ainda proclamou. Algumas pessoas repelem-na porque acham mais cômodo poder quitarem-se das más ações por um simples arrependimento, que não custa mais que palavras por meio de algumas fórmulas. Contudo, crendo-se assim quites, verão mais tarde se isso lhes bastava. Nós poderemos perguntar se esse princípio não é consagrado pela lei humana, e se a justiça divina pode ser inferior à dos homens. E mais, se essas leis se dariam por desafrontadas desde que o indivíduo que as transgredisse por abuso de confiança se limitasse a dizer que as respeita infinitamente. Por que hão de vacilar tais pessoas perante uma obrigação que todo homem honesto se impõe como dever, segundo o grau de suas forças? Quando esta perspectiva de reparação for inculcada na crença das massas, será um outro freio aos seus desmandos, e bem mais poderoso que o inferno e as respectivas penas eternas, visto como interessa a vida em sua plena atualidade, podendo o homem compreender a procedência das circunstâncias que a tornam penosa ou a sua situação verdadeira. Fecha aspas. Bom, como podemos aferir, a reparação é uma ideia insta à justiça divina. É importante termos em mente o que nos afirma Kardec, abre aspas, o arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Fecha aspas. E quais seriam as consequências da falta de reparação? O codificador nos ensina que, abre aspas, quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas, em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Fecha aspas. A própria reencarnação, podemos inferir, do espírito que é culpado é um meio de reparação. No entanto, a reparação encontra inúmeras formas, tanto quanto o amor possui diversas expressões. Ao exemplificar expressões de reparação, recorremos a Kardec, que nos ensina o seguinte, abre aspas, nem todas as faltas acarretam prejuízo direto ou efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados,
as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se foi orgulhoso, amável se foi austero, caridoso se foi egoísta, benigno se foi perverso, laborioso se foi ocioso, útil se foi inútil, frugal se foi intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados. E desse modo progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. Fecha aspas. E o espírito Joana de Ângeles, ao abordar o tema do arrependimento e da reparação no livro Desperte e Seja Feliz, de sua série psicológica, nos exorta à prática da ação reparadora como meio de se libertar da culpa. Vejamos a mensagem dela. Abre aspas. Arrepender-se é abrir-se para o bem. Quando descubras que erraste, de imediato recomeça a ação reparadora. Além das palavras que pedem desculpas e perdão, a atividade de recomposição dos danos, reparando o mal praticado de forma que permaneçam os resultados felizes, é o passo a seguir. Aquele que não se arrepende permanece no letargo do primarismo com a consciência adormecida, vivendo o período do pensamento instintivo. Nele predominam os atavismos da fase inicial de que ainda não se libertou, o que prefere não superar. Conhecendo a realidade, cultiva a coragem de identificar o erro, de te arrependeres dele e, ato contínuo, repará-lo. Com a mente elevada às fontes sublimes da vida, fruirás emoções e pensamentos ideais que te auxiliarão a não errar. Mas se tal acontecer, eles ajudarão a te arrependeres e te recompores, reparando qualquer mal que hajas infringido, liberando-te assim da culpa. Se o ofendido, por esta ou aquela circunstância, não conceder ensejo para a reparação, isso não deve constituir impedimento para as ações nobres, que devem tomar curso, se não em referência à vítima, pelo menos em favor das demais pessoas, fortalecendo-as no bem, edificando-as, ajudando-as a crescer. Simão Pedro negou conhecer Jesus, a verdade, porém, arrependendo-se, entregou-lhe toda a existência a partir daquele momento, tornando-se um pilar de segurança para o erguimento da Igreja da Revelação Espiritual. Maria Madalena vivia na luxúria e na licenciosidade, cercada de loucuras e paixões. Conhecendo o Mestre, arrependeu-se, renovando-se, e reparou, tomada pela lepra, os males que fizera a si mesma. Zaqueu, o cobrador de impostos, escorchava as suas vítimas com taxas altas. Arrependendo-se após o contato com o Senhor, recuperou-se, tornando-se exemplo de abnegação e de bondade. O arrependimento é luz na consciência. A reparação é a consciência do dever em ação. Fecha aspas. Bom, diante desses apontamentos que fizemos, através da mensagem de Joana de Ângeles, podemos refletir a importância da reparação no destino que edificamos. Nunca prejudicaremos alguém sem nos prejudicarmos. Nunca beneficiaremos alguém sem nos beneficiarmos. Por meio de nossas ações, que recaem sobre os outros, traçamos o nosso caminho. O Espírito Emmanuel, no livro Pronto Socorro, psicografado por Chico Xavier, nos consola assim, abre aspas, se erraste, pensa no auxílio que podes prestar aos outros e corrige-te trabalhando. Não te condenes, serve mais, Deus nos compreende, fecha aspas. Lembremos
da vida de Paulo de Tarso, que diante do despertamento de consciência, arrependeu-se e reparou, até quanto pôde, o mal que fez ao tempo de adversário e perseguidor do Evangelho. Ele não se imobilizou na estrada da vida, seguia sempre rumo ao aprimoramento, e assim devemos prosseguir, praticando o bem e reparando o mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Pai, graças a Deus e a Jesus. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus. Possamos nesta noite, mais uma vez, nos encontrar com os bons espíritos, para que eles nos orientem com a presença, com as orientações, com a proteção, pedindo aos espíritos protetores que possam nos conduzir sempre pelo caminho do bem, pelo caminho correto, honesto, do esclarecimento, do progresso moral. Pedindo por todos aqueles que ainda não sabem, não se encontram em condições de analisar os bons comportamentos, os bons pensamentos, as boas atitudes. Que Jesus possa amparar a todos aqueles que estão em dificuldades, os doentes nos hospitais, aqueles que estão nas ruas, envolvidos pelos vícios, pela dependência química, pela violência, por todos os que estão nos presídios, nos orfanatos, nos asilos. Pedindo a Deus e a Jesus que nos ampare sempre a seguir o bom caminho, que o nosso comportamento seja adequado ao grau de evolução, ao grau de entendimento que temos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos ver hoje do livro Alerta, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. No capítulo 7º, ele nos traz técnicas da vida. São orientações simples que nos faz refletir sobre como estamos vivendo e como devemos, na verdade, viver
levar a nossa vida, a nossa conduta. Diz assim: a vida são dádivas de amor, onde e como quer que se expresse. Hálito divino constitui bênção da forma como se manifeste. Alegrias e tristezas, felicidade e desdita, saúde e doença, poder e pobreza, são experiências por onde transita o espírito no seu processo evolutivo. Legatário dos próprios atos, renasce para crescer, recapitulando labores mal sucedidos, aprendendo lições novas, superando-se. Erro e acerto, insucesso e triunfo constituem técnicas para a fixação da aprendizagem que o liberta das paixões, acrisolando os valores reais do bem. Então ela começa, a Joana de Ângeles começa nos dando aqui um apanhado geral do que é realmente a nossa vida e do que ela se constitui, do que compõe as nossas vidas, né? A nossa vida. Alegrias, tristezas, felicidades, desdita, saúde, doença, poder, pobreza, são todas as experiências que podemos estar vivenciando. O espírito, ao reencarnar, ele pode encontrar, e que o erro e o acerto, o insucesso, o triunfo, né, são técnicas para aprendizagem, para a fixação da aprendizagem, quer dizer, qualquer situação, independente da nossa condição, estaremos aprendendo nessas situações todas. Aí ela continua: a vida atua em forma circular. Tudo quanto se transforma em pensamento e ação se dilata e volve ao ponto de partida. Qualquer emissão vibratória segue a linha por onde se projeta e retorna ao fulcro gerador da força que a impulsiona. Se pensas bem, isso faz-te bem. Se pensas mal, eis que estás mal. Imperioso corrigires a tua posição mental, a fim de educares os teus impulsos. Mente e ação constituem causa e efeito que se interrelacionam. Nos diz também que tudo o que fazemos retorna a nós, né? A vida atua de forma circular, quer dizer, a nossa ação ela atinge o objetivo e retorna a nós, quer dizer, o resultado retorna para nós. Isso funciona também com os nossos pensamentos. Nós dirigimos os nossos pensamentos, sejam eles bons ou maus, a um determinado objetivo, mas ele, inevitavelmente, ele retorna para nós. O resultado desse pensamento, ele retorna para nós. Então ela diz, né, se pensas bem, fazes bem. Se pensas mal, estás mal. Quer dizer, se projetamos o bem a alguém, esse bem também retorna para nós. E se projetamos o mal para alguém, esse mal retorna inevitavelmente para nós. Mente e ação constituem causa e efeito, né? A mente é a causa e o resultado, a consequência disso é o efeito. Então, retornando à sua origem sempre. Foste mal sucedido num tentame, esquece e recomeça-o, otimista. Atravessastes períodos difíceis que te marcaram profundamente, esquece e prossegue. Sofreste enfermidades pertinazes, liberta-te da lembrança e vive. Provaste o fel da ingratidão várias vezes, desculpa e avança. Perdeste bens e valores queridos, recomeça e produze. Sempre há oportunidade nova, quando se deseja vencer. O guichê das reclamações está sempre repleto de pessoas atormentadas, enquanto que o da gratidão está vazio. Olha só, que interessante, né?
O guichê das reclamações está sempre cheio. Agora, o guichê da gratidão está vazio. Imaginemos uma fila de pessoas, né, para reclamação. Vemos aquela fila grande, enorme, gigante. E do outro lado, da gratidão, do agradecimento, do reconhecimento, está sempre vazio. Temos que mudar isso um dia, né? E aproveitarmos a oportunidade do esclarecimento para podermos mudar isso na prática. Não só achar isso bonito, achar isso importante, mas na prática, nas nossas ações, realmente começar a colocar isso em prática. Esquecer o erro, esquecer o sofrimento e estar sempre otimista com a nova oportunidade que temos, com o acerto que podemos ter, né? Guardar coisas boas na nossa mente ao invés de só guardarmos coisas ruins, lembranças negativas. Aí ela continua assim: há muito para bendizer e louvar. Certamente sofreste, todavia. Isso é o passado. Neste pretérito 1000 vezes houve em que sorriste, sonhaste, produziste, amaste e recebeste amor. Por que recordar somente o lado menos bom, aquele que te descontentou? Por que a eleição da amargura em detrimento dos júbilos? Ninguém no mundo que passe incólume as experiências alegres como as tristes, quer dizer, ninguém no mundo que vai passar imune, né, sem as experiências alegres como as tristes. Isso nos marcarão mesmo, tanto as boas quanto as ruins. Mas ela diz antes aqui: por que recordar somente o lado menos bom das coisas e esquecer o lado bom? Na vida passamos por momentos muito bons, muito alegres, realizações, né? Mas isso nos faz esquecer, porque lembramos muito só da tristeza, do erro, né? De alguma coisa que nos marcou negativamente, e esquecemos que nesse período tivemos muitas alegrias, muitas realizações familiares, né? Nascimento de filhos, nascimento de sobrinhos, realizações, casamentos e novos trabalhos, novos êxitos, e muitas vezes deixamos conquistas materiais também, que são importantes, e muitas vezes deixamos isso de lado, né? Como ela diz, né? Há muito que bendizer e louvar, agradecer a Deus por tudo isso, e nos esquecemos, nos lembrando somente das experiências tristes. Continuando aqui: pudessem os metais negar-se à fornalha e as mínimas utilidades se reduziriam às necessidades humanas. Recusa-se a bomba cardíaca, a ação intérmina, e de breve duração se faria a vida animal e humana. Dor é bênção que impulsiona o progresso. Saúde é estímulo para o progresso. Uma e outra constituem, no entanto, técnicas que a vida se utiliza para a promoção de todas as criaturas. Assim, liberta-te da amargura, da queixa e do pessimismo, recordando as horas boas e revivendo-as, de modo a te sentires emulado a prosseguir, ao invés de te deter na tristeza e desanimado para parares. Então esse conselho final dela que é muito importante para nós. Temos que nos lembrar sempre, né? Que tudo na vida tem um objetivo. As máquinas, né? Como ela diz, se o coração, né? Se recusasse a bater, a impulsionar o sangue ali na circulação no nosso corpo, a nossa vida seria mínima, seria pequena, né? Tanto na vida animal como na vida humana.
E se os metais não fossem forjados ali no fogo, na fornalha, altas temperaturas, né? Se eles são necessários para eles tomarem a forma de utensílios aí que nós usamos. Então tudo isso temos que lembrar. E aí no final ela recomenda libertar-nos da amargura, da queixa e do pessimismo, recordando as horas boas, né, para que isso nos dê ânimo, para que isso nos fortaleça, nos termos na lembrança horas boas, bons acontecimentos, para que no momento mais difícil isso possa nos suportar, isso possa nos amparar, nos dar consolo. Essas lembranças que temos que guardar. As negativas são experiências que nos trazem aprendizado, mas são as boas que devemos guardar em nossa mente. Possamos seguir esse conselho, ao invés, né, como ela diz, de guardar a tristeza, o desânimo e pararmos aí, estagnarmos na vida com essas lembranças, ficarmos diariamente lamentando essas situações. Possamos mudar esse quadro e confiar sempre em Deus, confiar nos bons espíritos, que eles estão nos amparando aí, nos auxiliando para que isso aconteça. E lembrarmos sempre, somos espíritos eternos, não temos mais fim, né? Não temos fim. Então, aquilo que fizermos hoje vai refletir em nós amanhã. Como diz o texto, a vida é feita de movimentos circulares, o que fazemos retorna para nós. Então possamos fazer o bem, plantar o bem e termos boas ações e boas lembranças. Fiquem todos em paz, tenham todos uma boa